O tempo passou. Os professores e acólitos da Abyssal Moon Forest Academy haviam se recuperado gradualmente de todos esses tristes eventos e se adaptado à situação atual. A atual Abyssal Moon Forest Academy quase se tornou uma tumba. Dentro de uma academia tão grande, raramente se veria outra alma. As salas de aula estavam vagas, a área de comércio era deixada desabitada e até mesmo a área da missão da academia, que tem um muro grande e amplo, onde as missões eram suspensas, só havia alguns acólitos aceitando missões. Toda a Abyssal Moon Forest Academy tinha afundado em uma quietude tão silenciosa e firme quanto uma sepultura. Nestas circunstâncias, se uma pessoa comum permanecesse aqui, ele morreria de medo. No entanto, a grande coisa foi que os acólitos que sobreviveram ao banho de sangue, bem como outros professores, foram extremamente resolutos, de modo que eles foram capazes de manter as operações da academia, mesmo em tais circunstâncias. No entanto, esse estado de coisas não duraria muito tempo. De acordo com a suposição de Leilin, o período de inscrições para novos acólitos que ingressam nas academias da Costa Sul estava se aproximando rapidamente. Desta vez, a Abyssal Moon Forest Academy certamente reduziria suas necessidades. Então um grande número de acólitos seria capaz de se unir e assim restabelecer a glória na superfície. Mas o cultivo de qualquer acólito talentoso consumirá uma grande quantidade de tempo e energia. Sem mencionar a aptidão dos acólitos de quinta série, onde e como seria fácil encontrar um com tal talento. A herança da Abyssal Moon Forest Academy havia declinado drasticamente durante a geração de Leilin. Era provável que pelo menos 10 anos seriam necessários para recuperar seu antigo nível de glória. No entanto, Leilin não estava muito preocupado com esses problemas. Ele mais uma vez retornou a uma vida monótona como uma linha de discussão. Ele iria cooperar com seu professor em seus experimentos e, assim, aprender com a experiência. Enquanto isso, ele aproveitou os privilégios concedidos a um acólito nível 3, ele comprou grandes quantidades de recursos mágicos e armazenou informações sobre assuntos avançados. A aptidão de Leilin no mundo dos magos era considerada média. Nem alta nem baixa, mas era bastante decente. Além disso, ele conseguiu avançar para um acólito nível 3. No futuro, haveria muito tempo para ele se transformar em um mago oficial. Considerando este ponto, independentemente de um professor ou um acólito, todos o considerariam como uma pessoa de grande importância. Sempre que Leilin encontra um mago oficial, ele os cumprimenta. Em troca, eles acenariam com a cabeça em reconhecimento e aprovação. Além disso, quando os acólitos veem Leilin de longe, eles imediatamente o cumprimentam. Quanto a Nissa e o resto, eles não ousaram aparecer na frente de Leilin. Pensando em Nissa, Leilin não pôde deixar de se sentir feliz por ela. Em tal banho de sangue, ela foi realmente capaz de preservar sua vida e até mesmo obter alguns pontos de contribuição, o que era uma coisa extremamente difícil de fazer. Ele ouviu que Nissa tinha sido capaz de trocar seus pontos de contribuição por uma poção para aumentar a força espiritual e estava se preparando para ir até o acólito de nível 3. Eu espero que ela tenha sucesso. Para curar seu corpo, ela precisa, pelo menos, se tornar um mago adequado. Leilin pensou nos ferimentos de Nissa e ficou um pouco desanimada. Agora, na Abyssal Moon Forest Academy, havia apenas ele mesmo, Nissa e Jaiden, que vinham das ilhas de Chernobyl. Esses pensamentos só passaram pela mente de Leilin. Muito em breve, ele se concentrou no livro à sua frente. O livro em suas mãos era extremamente grosso, a mesma espessura de 2 tijolos juntos. No entanto, a superfície do papel era extremamente pequena. Esse era o estilo dos livros antigos. A Mãe Terra pousou no chão e deu à luz 7 filhos. Eles são a raiva, tristeza, ganância, preguiça, luxúria, glutonaria e medo. Cada um de seus filhos herdou um dos poderes de sua mãe, onde eles poderiam destruir montanhas e mares.
O livro nas mãos de Leilin dizia respeito a mitos. A escrita antiga é extremamente obscura, e muitas informações sobre os magos são escondidas. Os olhos de Leilin brilharam quando ele ordenou: Ayahuasca. Registro. Desde que Leilin se registrou na área administrativa e se tornou um potencial mago, conseguiu obter mais acesso dentro da Abyssal Moon Forest Academy. Uma delas foi examinar a seção da biblioteca oculta. Naturalmente, dentro desses livros, muitas informações sobre magos oficiais foram apagadas. No TH é muito mais. Eles foram brevemente mencionados de passagem, com escritos enigmáticos. Normalmente, as pessoas apenas encobrem essa informação. Mesmo assim, Leilin com Aiship obteve muito mais informações desta seção de biblioteca oculta. Primeiro de tudo, o Aiship registrou quase todas as informações que estavam abaixo dos tópicos dos magos. Neste momento, Leilin podia garantir que a maioria dos professores da Abyssal Moon Forest Academy não poderia igualar seu conhecimento sobre acólitos. Este foi um ótimo acúmulo de base para Leilin no nível do acólito. Pelo menos agora ele estava ciente dos erros de romper com um acólito nível 3 e até tentou corrigi-los. Não se deve desprezar essa informação. Se os erros não forem corrigidos, mesmo depois que Leilin se tornar um mago oficial, sua força espiritual estouraria por um longo período de tempo, sem chance alguma de romper. Além disso, Leilin encontrou algum conteúdo sobre técnicas avançadas de meditação. De acordo com essas partes, junto com as informações de Romain, Leilin poderia confirmar que o presidente da Abyssal Moon Forest Academy e os líderes das principais guildas e magistrados da Costa Sul usaram essas avançadas técnicas de meditação para romper. Assim, eles foram capazes de atingir seus níveis atuais. Quanto à maioria dos magos do Litoral Sul, assim como muitos professores nas academias, eles não sabiam da existência de técnicas avançadas de meditação. Eles usaram Green Water para avançar, fazendo com que permanecessem no nível de rank 1 magos por toda a vida. Depois de olhar para todos estes, Leilin selou completamente a noção de usar Green Water para o avanço. Parece que estamos indo em direção às planícies das montanhas de Termun e obtendo a avançada técnica de meditação que o grande mago Serro me deixou para trás é necessário para desenvolvimentos futuros. Leilin fechou o livro devagar e saiu da biblioteca. Leilin usou o Aiship para gravar a maioria das informações na seção de biblioteca oculta. No futuro, não importava onde ele estivesse, ele sempre poderia fazer uma pesquisa com a Ayahuasca. Era equivalente a carregar uma biblioteca inteligente em larga escala com ele o tempo todo. Professor Leilin foi ao laboratório de Croft e fez uma reverência a Croft, que estava fazendo uma experiência. Embora Croft fosse o mesmo de antes, Leilin descobriu que seus olhos estavam um pouco esmaecidos. Parece que a morte de Marlin afetou um pouco este velho de mais de 100 anos de idade. Leilin, meu filho. Depois de ver Leilin, Croft sorriu e ele parecia mais focado. Quanto à minha sugestão de antes, você decidiu uma resposta? Perguntou Croft. Sim, professor. Leilin se curvou mais uma vez. Eu aprecio que a família Leslie pense muito bem em mim, mas eu quero tentar romper por conta própria. Depois de ouvir a resposta de Leilin, a expressão de Croft se obscureceu. No entanto, o talento de Leilin em Pioneering era admirável, mesmo para Croft. Depois de saber que Marlin morreu, Leilin tinha se tornado seu melhor aprendiz, então ele não pôde deixar de aconselhá-lo novamente. A família Leslie é ótima, com o Pioneering como seu nicho. Lá, seus talentos definitivamente serão exibidos ao máximo. Além disso, a família Leslie tem sinceridade, onde as condições do contrato são muito melhores que as da academia. Leilin mostrou um olhar muito aguçado, mas no fundo rejeitou a proposta de Croft sem a menor hesitação. Depois do banho de sangue, a posição de Leilin no coração de Croft foi elevada. Anteriormente, quando eles falaram, Croft representou a família Leslie em apoiá-lo e fez uma oferta a Leilin.
A família Leslie era uma das famílias magos em grande escala na Abyssal Moon Forest Academy, com muitos magos a apoiá-la. Croft era um de seus membros. Tendo uma tradição de longa data e história com a Abyssal Moon Forest Academy, a família Leslie também possuía uma cópia de um feitiço Rank 1 Yaguagreen. O que Croft sugeriu foi o mesmo contrato assinado com a academia. A família Leslie também daria um modelo de feitiço de Rank 1 e uma água de grelha em troca. Comparado a um contrato com a academia, um contrato com uma família teria menos restrições. No entanto, isso não estava de acordo com os interesses de Leilin. Por mais poderosa que fosse a família Leslie, eles seriam capazes de fornecer uma técnica de meditação avançada. Olhando para Croft, que não tinha uma única técnica de meditação de alto grau, ele já sabia a resposta. Sob a herança do grande mago Serrom, Leilin esperava que ele nunca havia para se juntar a uma família magia e colocar restrições sobre si mesmo. Além disso, Leilin era uma pessoa que valorizava a liberdade. A menos que ele estivesse em uma situação desesperada, ele nunca consideraria vender-se para ser contratado com uma família. Todos estes, eu sei, professor. Mas, Leilin levantou a cabeça, os olhos demonstrando determinação inabaláveis. Eu ainda quero tentar sozinho. Se eu fracassar, prometo a você, professor, que vou definitivamente priorizar e considerar a família Leslie. Várias expressões passaram pelo rosto de Croft. Olhando para o acólito mais notável que ele tinha agora, de repente ele se sentiu um pouco desamparado. Tudo bem então. Você tem apenas 17 anos agora. A juventude é preciosa, permite que você cometa erros. Croft olhou para Leilin e lembrou-se do seu eu mais jovem. Seus olhos revelaram que ele estava recordando uma lembrança. Obrigado, professor. Mesmo que Croft fosse irracional, Leilin ficou um pouco emocionado. Ele nunca quis que o mal acontecesse aos seus aprendizes. Esta característica foi bastante louvável na Abyssal Moon Forest Academy. Nesse caso, como você pretende superar esse obstáculo para se tornar um mago oficial? Perguntou Croft. Isso, Leilin balançou a cabeça, como se estivesse em constrangimento, revelando uma expressão de desculpas. Ouvi dizer que o professor Dorothy tinha um pedaço de informação sobre magos oficiais. Ah, Croft riu. Então esse era o seu plano na Costa Sul. A informação para se tornar um mago oficial era muitas vezes controlada por grandes corporações, mas sempre havia uma exceção.